Fala aí, rapaziada, beleza? Estão informando aí os nossos 4.000 e poucos seguidores aí para falar de Ponte Preta e Vila Nova. Empatezinho xoxo, hein? Empatezinho chato, sem graça e meio broxante também, mas a gente tem que seguir, né? A gente tem que seguir. Vamos lá. A gente vai chegando aí, já divulga aí essa live, já divulga aí para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos, enfim, de Facebook, de tudo mais que exista, para divulgar aqui o MacaCast. A gente está voltando aí com o pós-jogo, né? Vai demorar um pouco para a gente pegar o ritmo ainda, mas a gente está voltando e, na medida do possível, a gente vai fazendo, né? Vamos fazendo, quando dá, né? Quando tiver como, a gente vai fazer, e quando o jogo for tarde, quando, enfim, a gente não tiver possibilidade, aí não vai ter. Aí vocês vão ter que assistir o Felipinho no pós-jogo, que é gravado no nosso canal no YouTube. Inclusive, se você não tem aí o nosso canal no YouTube, já se inscreve lá, pô. Já se inscreve lá, dá o seu salve, deixa o seu like e tudo mais. Vamos falar, vamos sofrer um pouco, né? Dizem que as lives do MacaCast são uma sessão de terapia. Então, vamos ver se é isso mesmo. Já vai comentando aí, né? O que você achou do jogo? Como que você vê essa partida aí, esse empatezinho 1-1 com o Vila Nova, um empate sofrido aí, né? Nos 47 minutos do segundo tempo. O Vila conseguiu fazer um gol aí de empate, a Ponte estava bem, né? Estava aí bem, mas acho que por um erro mais individual do que tudo, a gente acabou tomando um empate. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Mandar um salve para o Fabinho, tá aí se recuperando, né? Voltou a treinar o Fabinho. Um salve para você, meu parceiro. Boa recuperação, hein? A gente espera ano que vem aí. O campeonato já está aí, já. Inclusive começa dia 15 de janeiro, pelo que o Hélio dos Anjos falou. A federação ainda não divulgou a tabela, né? Mas já tem uma data aparente aí de início, né? Dia 15 de janeiro. O Coelho tá por aqui, o Murilo APP, espero que essa porra desse time acabe logo. Time pipoqueiro, a Tainaro, o Coelho Fabinho presente na live, a Ponte estraga meu final de semana, a Tainá, o Thiago, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Essa é a frase mais real que já ouvi na minha vida, com certeza. Já está liberado falar mal de todo mundo. De novo, gol aos 40 minutos no Majestoso. Pois é, o Lineker Rodrigues, um abraço para você, meu parceiro. A Ponte está tomando uns gols bestas, né? No final aí das partidas. Foi assim hoje, foi assim contra o Sampaio Correia. Teve mais jogo que a gente tomou gol no finalzinho e que acabou contra o Brusque, lá atrás, antes do derby. A gente tomou gol na reta final aí, estava empatando e acabou tomando gol da derrota. Também, né? Complicada aquela derrota. Contra o Ituano não foi no final, mas foi um gol besta também, né? Teve mais, cara, teve mais lance. Ponte chegou a tomar gol de lateral. Acho que foi de São Paulo Correia, no cruzamento de lateral. Mas, enfim, eu já tô... O Felipinho acho que vai colar aí na live também, viu? Vocês aguardem um pouco. Eu já tô meio que o campeonato já tá meio que fim de festa, né? Depois de hoje, então, já é fim de feira total. Mas eu já tô com um semblante, assim, um pensamento
de que, pô, agora é literalmente, né, cumprir tabela, porque eu acho que, não sei, os matemáticos de plantão aí, mas acho que cair é praticamente impossível, né? Já eliminou a chance de cair, dá para se dizer assim, com a pontuação. Deve ter alguma chance, mas ela é mínima, das mínimas, se é que tem. Mas eu acho que também subir. Eu fiquei meio que iludido, principalmente depois da vitória contra o Londrina fora de casa. Eu falei, caraca, acho que dá, hein? Mas não deu, né? E a Ponte acabou deixando de ganhar alguns jogos importantes, né? O jogo contra o Ituano seria vital, né? Você ganhar aquele jogo. Contra o Cruzeiro jogou até bem, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi bem abaixo e acabou tomando aí 4 gols, uma goleada. Então, o Sampaio Correia. Então, teve alguns jogos, assim, todos os jogos são vencíveis, entre aspas, mas teve alguns jogos que a Ponte deixou escapar, né? Deixou escapar. E isso é o que desanima o torcedor, né? É claro que a gente fala de cumprir tabela, mas tem um outro lado também, né? O ranking da CBF, ele é muito importante. Ele é muito importante para a questão de Copa do Brasil. O Felipinho sabe muito bem esse cálculo, e outros ponte-pretanos aí já fizeram e tal, a galera da mídia também, da imprensa. Eu particularmente não sei, eu vou no que os outros falam, total, porque eu sou péssimo nisso. Mas, pelo que me falaram assim, falaram, pô, a Ponte está praticamente garantida no ranking na Copa do Brasil. Só que é um misto assim de cumprir tabela, de que não tem mais nada para fazer no campeonato, mas quanto mais você ficar, mais pontos você somar, obviamente você vai somar mais pontos também no ranking da CBF, né? Então isso é bastante importante também, visando aí cofres, né? Visando aí situação financeira do time. É bem bom que a Ponte consiga vencer mais uns joguinhos aí para subir nesse ranking da CBF aí, que precisa o quanto antes, para a gente se garantir de vez na Copa do Brasil. Deixa eu ler os comentários aqui. Aqui, onde eu parei? Sileninha tá por aqui. Coelho, com o Sampaio também teve a falta de concentração no início da partida, do gol de lateral. Sim, exatamente. Cara, para mim tomar gol de lateral é uma parada absurda, não entra na minha cabeça, cara. Tudo bem que é recente, entre aspas, né? Porque sempre tinha algum louco que cobrava esses laterais assim. Tinha algum jogador ou jogadora, cara. Eu acho que era no futebol feminino que tinha uma menina que ela era do Brasil, inclusive, que ela cobrava uns laterais assim bizarros, bicho. Era um cruzamento, tá ligado? Ali começou, isso acho que era 2012, 2013. Começou essas ideias assim, né? E de lá para cá o negócio foi se reverberando e lateral perto da grande área virou cruzamento, né? E é perigoso. Só que não entra na minha cabeça você tomar um gol desse jeito, né? Porque aí é, porra, completa falha, né? De marcação. Mas tomamos, né? O canal Coruja, o jogo contra o Cruzeiro, se tivesse vencido, talvez a postura seria outra. O time precisa de laterais novos para a próxima temporada. O Lineker, para mim o campeonato acabou também lá no jogo contra o Cruzeiro e tá de boa até. Não vamos cair, o que era o meu maior medo no começo. O Alexander Dalarmi. Mais um ano para ser esquecido, mais um ano jogado no lixo, nada de diferente. Quem mais aqui? Thiago, o time jogou bem nos últimos jogos e do nada ele consegue cagar em 4 jogos seguidos. Gustavo Gago, vocês renovariam com Hélio dos Anjos? É uma boa pergunta para vocês que estão assistindo, hein? E aí, renovaria? Porque, pelo menos na coletiva hoje, ele disse que vai resolver a vida dele, então acho que não está certo ainda, né? Não deve ter contrato renovado, acho. Não tenho essa informação. O Lineker, mas o time dormiu demais nos últimos jogos e tudo gol estranho do nada. Tem. Ó, o Felipinho já tá na live. Acho que o Felipinho tá comendo, daqui a pouco ele entra.
Então, pegando esse ponto aqui do Lineker, mas o time dormiu demais nos últimos jogos e tudo gol estranho do nada, tem um porém, né? Que, cara, chega um ponto, acho que a Ponte chegou nesse ponto, que, tipo assim, tá todo mundo vendo que não vai chegar em lugar nenhum, então, tipo assim, não é que eu tô falando, não tô afirmando que os caras estão deixando de jogar, estão lá, corpo mole, então, não, longe disso. Mas eu acho que a postura, assim, ela mudou bastante, né, de alguns jogos, né? Talvez o interesse, né? Talvez uma situação desse tipo, né? A Ponte ela diminuiu a intensidade dela, diminuiu o ritmo dela, né? Eu discordo do Hélio quando ele falou hoje, por exemplo, na coletiva, ele falou que a Ponte fez um bom jogo e tudo mais, que não está triste nem nada, porque eu discordo dessa parte, porque pelo menos na minha cabeça, tipo assim, a Ponte entrar em campo, cara, a Ponte tem que jogar bola, independente se o campeonato tiver acabado, não tiver acabado, tiver valendo, não tiver valendo, coisa do tipo, eu quero ver o time jogar bem, eu quero ver o time jogar bola. E você vê que deu uma diminuída, assim, né, nessa intensidade. Não sei se no mês, no caso, e faltam 2 dias para fechar o mês. Cara, ele não vai conseguir esses 90 mil faltando 2 dias, então que vier é lucro. Acho que a Ponte está um pouco nessa, né? Que vier é lucro, né? Porque tem essa linha de pensamento que não é errada, mas também que eu discordo em partes, de que, porra, o time estava caindo e tudo mais, e voltou e se recuperou e tal, tem que valorizar isso, com certeza, tem que valorizar isso. Só que, beleza, dava para você fazer algo a mais nesse campeonato, né? Isso é um fato, pô, chegou a ficar aí, quantos pontos do G4? 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos do G4? Era algo plausível, né? Ah, mas o time não tem banco, o principal já foi feito e tudo mais, o principal era aí escapar do rebaixamento e tal, pelo que como entrou no campeonato, de fato, concordo. Mas dava para você sonhar mais. E o próprio Hélio sonhou com isso, né? Ele, pô, falou em coletivas, né? Jogadores falavam isso, a torcida abraçou a causa e em jogos assim que precisava daquela vitória, jogos que a Ponte precisava jogar bem, não joga, né? Então acho que isso acaba desanimando o torcedor e acaba até gerando uma certa crítica, né? Porque é, de verdade eu acho muito pouco. Claro que tem algumas exceções, tem algumas coisas e tal. A Ponte fez uma boa recuperação, espetacular, estava a Deus dará no campeonato. Mas eu acho muito pouco um time do tamanho da Ponte lutar só para não cair, só para ficar na Série B. É claro que, pô, essa diretoria que assumiu agora, né? Então é o primeiro ano, tem um monte de coisa aí que devem estar resolvendo, mas ainda assim eu acho muito pouco um time do tamanho da Ponte só lutar para não cair, tá bom demais e fechou. Não tá bom demais, né? Já disse em outras lives, já disse em outras oportunidades aqui no MacaCast, que o torcedor da Ponte, ele tá cansado, assim, né? Tá de se frustrando um pouco, porque desde que o Campeonato Brasileiro da Série B se transformou em pontos corridos, essa é a maior sequência do time numa Série B. Então, o torcedor quer sonhar com o acesso, quer sonhar com a possibilidade
de subir, né? E quando tem essa possibilidade, ele quer ali, eu quero, pô, vamos chegar. E aí não chega, não chegou, mas não, tá bom demais. Pô, ok, tá bom, tá ótimo de não ter caído. Só que esse assunto de não, tá bom demais, isso me incomoda um pouco. Não sei se incomoda vocês, e se não incomoda também, tá tudo bem. Só que isso me incomoda um pouco. Eu fico, pô, cara, mas dava, entendeu? Só um joguinho aqui, outro ali e tal, dava. E a gente no começo do campeonato muita gente, né, falava, pô, cara, esse campeonato vai ser dificílimo, né? Esse campeonato vai ser complicado, porque tem, tem, tem time, tem mesmo times grandes, né? Aí, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, que aí já roubam 3 vagas, né? Então, só que aí o campeonato vai andando, e aqueles times que você acha que iriam estar ali lutando para subir, na verdade não estão, né? E tem uma quarta vaga ali que o Vasco agora tá aí se recuperando, mas uma quarta vaga ali, entre aspas, em aberto, com times que a gente não está acostumado a ver ali lutando, né? Como é o caso do Ituano, como é o caso do Sampaio Correia, como é o caso de outros times que estão ali, Londrina. Claro, com todo respeito a esses clubes, estão ali a por merecer, ganharam, fizeram ponto, estão ali colados, mas você começa a ver que, pô, os times que a gente acreditava que ia lutar ali, CSA tá lá embaixo, Chapecoense tá lá embaixo, né? E tantos outros, ou o próprio Operário, que por vários anos aí, alguns 2, 3 anos, chegou a estar ali, né, perto, e é um time organizado, tá lá embaixo, né? Então você começa a falar, pô, cara, dava, né? Dava, né? E é sina de Série B, cara. É sina de Série B. Toda Série B é a mesma história. Aqueles jogos no começo do campeonato, lá atrás, vamos voltar lá atrás, lá no começo, primeiro turno, os primeiros 5, 6, 7, 8, 10 rodadas. Aqueles jogos, a gente pensa assim, cara, se tivesse ganhado aquele jogo ali, se tivesse ganhado aquele outro jogo, então são alguns pontos que na frente agora fazem falta, tanto para quem não quer cair, quanto para quem quer subir, né? E é o caso da Ponte. Mas acho que o campeonato basicamente acabou, né? Não cai mais, também não sobe. Acho que depende de um milagre para os dois fatores, né? Tanto para cair quanto para subir. Então, acho que é essa a situação da Ponte enfim, é pensar na Série A2, né? O Hélio chegou a falar na coletiva hoje que alguns jogadores já estão conversados, entre aspas, ou já demonstraram interesse em querer ficar. É o caso do Luca, é o caso do Elvis, é o caso do Fábio Sanches, é o caso de alguns jogadores. Sinceramente, não sei qual que é a, a, a possibilidade aí dos moleques do meio campo, né? O Naldi, o Felipe Amaral, o Alisson, ficarem, né? São jogadores novos que com certeza deve ter bastante time interessado aí. Não sei se eles vão ficar, aliás, na Ponte para o ano que vem, né? Então a gente tem essa expectativa. Mas acho que assim, o campeonato da Ponte agora é testar e é buscar jogadores aí para a Série A2, cara. De verdade, algumas peças elas precisam ser revistas, né? É o caso do lateral, de laterais, né? O Formiga, o caso também da lateral esquerda, querendo ou não. Não sei se o Jean Carlos de fato vai dar conta, né? De uma Série A2, que é um campeonato pegado, é um campeonato chato. Não sei se o Formiga vai dar conta, né? Está sendo aí bastante criticado. Então é a hora de você começar a garimpar aí esses jogadores, porque o campeonato da Ponte começa dia 15 de janeiro, entendeu? Normalmente dia 15 de janeiro ainda está numa pré-temporada. Normalmente um time que está na Série A1 aí vai começar a pensar em contratar em dezembro. Não é o caso da Ponte esse ano, né? Dezembro já está
time começar ali já está se formando para a Série A2, porque dia 15 de dezembro, supondo, se o início for dia 15 de janeiro mesmo, vai faltar um mês, né? Então, é um campeonato que já começa diferente daí, né? Ele já é um campeonato mata-mata. Você tem que ter banco numa Série A2. Não só em todos os campeonatos, mas numa Série A2, num campeonato que você precisa subir, num campeonato que é mata-mata, você tem que ter banco. Você tem que ter opções e boas opções no banco. Você não pode ter uma opção tipo assim, esse jogador aí não é bom, mas não tem. O cara, claro, você não vai deixar um bom pra caramba no banco. Mas, tipo assim, tem que ser um jogador, no mínimo, confiável, porque supondo, você chega numa Série A2, uma Série A2 tem mata-mata. Se você chega com um desfalque no mata-mata, você coloca um cara que você não confia no mata-mata e faz algum erro ali, perde o jogo, você tá fora do campeonato, véio. Acabou o campeonato. Você pode ter sido líder, o campeonato inteiro. Chegou no mata-mata, perdeu, tchau. Não sobe. Então, é um campeonato muito difícil. E é um campeonato que você precisa sim ter peças de reposição. E acho, claro, que com o Lucas, se o Lucas ficar, com o Elvis, se o Elvis ficar, com o Fábio Sanches, com outras peças aí, a Ponte chega num nível muito bom para a Série A2. Não gosto de falar que chega acima, não gosto de falar que vai chegar acima de todos os outros. Eu sou total supersticioso com relação a isso. Acho que dá uma zica tremenda. Não preciso ficar quietinho. Roberto, hoje a live é rápida, viu, galera? Só para a gente não deixar passar. Roberto Santos. Vou dizer o que penso. A Era dos Anjos não pode permanecer. Se não, não vamos a lugar algum. O Gramário, acabei de voltar do O-Dog, campeão mesmo. Boa, Gramário. Tamo junto, hein? Um salve pro Walter aí, ó. Esse bonezão aqui foi ele que me deu. Da hora demais. Muito bonito, cara. Ponte Preta, doença sem cura. Bordado, velho. O negócio é brabo mesmo. Brabo de verdade. Muito bonito. Obrigado, viu, Walter? Da hora demais. Eu não posso usar boné para frente, uma cabeça grande, ficou horrível. Alguém tem um mínimo de esperança de melhoras? Tenho. Se Deus quiser, tem que ter, né? É o Alexander. Virginélia, a Ponte está se acostumando com a mediocridade. E isso me assusta. O Vini Moreira, o problema foram os pontos perdidos, principalmente em casa no primeiro turno. Não tinha esse time, verdade. A Ponte foi trocar pneu com o carro andando, né? Aí é complicado também, né? Você ficar trocando pneu com o carro andando, né? Se tivesse talvez esse time que a gente tem hoje, tenho quase certeza que o campeonato da Ponte seria hoje pelo nível que está o campeonato, né? No geral, acho que seria outro. Então, são alguns fatores aí que a gente pode começar aí a analisar também. Rapaziada, amanhã, então, tem o pós-jogo aí gravado com o Felipinho, tá bom? Para falar aí mais detalhes, papo de tática e tudo mais, que eu nem me atrevo a falar. A gente está marcando aí algumas resenhas com ex-jogadores também para essa parte final do ano aqui, e a gente sempre conta com vocês, tá bom? Um forte abraço.